pelo Espírito Emmanuel, relatado por Francisco Cândido Xavier. Renovação necessária. Não extingais o Espírito. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para servirem o mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e, somente a custo, abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nasce todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo viver amanhã? Vamos sintonizar a Mestre Jesus, vamos fechar os olhos e visualizar a imagem desse amigo maravilhoso que está sempre de braços abertos a nos esperar. Senhor Jesus, amigo divino, amigo de todas as horas, obrigado, Mestre querido, por essa manhã tão ensolarada, onde nós temos a oportunidade de olhar o sol nascer e ver renovadas as nossas esperanças em Ti. Obrigado por essa casa que nos acolhe, enquanto hospital de almas, enquanto escola, para que possamos aprender da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações, o caminho a seguir. Buscamos em Ti, Senhor Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo, e temos a consciência de que seguir é uma tarefa difícil, porém renovadora. Que as nossas esperanças hoje sejam renovadas em Ti, sabendo que no final dessa caminhada Te encontraremos, Te abraçaremos e seremos recebidos pela Tua luz e pelo Teu amor. Diariamente estás conosco, Senhor Jesus, mas nem sempre notamos isso. Que possamos inserir em nós a consciência da necessidade da nossa reforma, da nossa melhora, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Que possamos exemplificar a cada dia mais e mais o Teu modelo e o Teu exemplo. Possamos abraçar o nosso próximo, que possamos perdoar o inimigo, mas principalmente possamos desenvolver o alto amor em nós mesmos. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de hoje. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. A nossa palestrante hoje é a nossa amada Diva. Falar de palestrante, né? Eu sempre digo palestrante. Uau. Nós somos conversadores, né? A gente está aqui para conversar, trocar uma ideia.
Porque isso é uma realidade. Nós temos que ter essa percepção de que nós, por nós mesmos, nada podemos, nada fazemos. Nós temos sempre que contar, né, com a bondade divina, com o nosso Mestre Jesus, com os amigos espirituais, que eles suprem as nossas deficiências. E isso é uma grande realidade. Todos nós, por acréscimo da bondade divina, temos o nosso amigo espiritual próximo a nós. E nos momentos de dúvida, dificuldade, enfim, né, essa voz interna conversa conosco, que nos guia. Então, de nós, muito pouco podemos, porque pouco sabemos. E é por isso que estamos aqui, para aprender cada vez mais. Isso é evolução. Então, eu gosto muito e sempre falo nesse autor, porque eu acho umas obras dele muito importantes para todos nós, que é o Alírio Cerqueira. E ele tem várias, saúde espiritual, e tem outras obras lá. Ele sempre diz que nós somos aprendizes nessa escola. E olha, a vida se torna tão mais fácil quando a gente se percebe como aprendiz, porque nós temos uma coisinha chamada orgulho, e a grande maioria de nós quer ser mestre. Né? Nós queremos ser mestre. Queremos mandar dentro de casa, queremos mandar na empresa, queremos mandar na vida do parente, do vizinho, nós temos essa tendência, né? Quando na realidade deveríamos colocar o nosso pezinho no freio ali, olhar para nós e nos perceber como aprendizes. E por que fica até mais fácil? Porque nós paramos de cobrar tanto de nós. Vivemos um momento bem complicado na nossa sociedade. Vivemos um momento doloroso, né? Estamos vendo aí, né, tudo que está se passando, tudo que está acontecendo. E aí às vezes nós ficamos meio desesperados. Né? E uma fala que eu tenho percebido bastante nas pessoas é um certo desalento, um certo desencanto, um certo desânimo. Mas por que nós estamos assim? Basta observar a fala das pessoas. Ai, a vida está difícil, né? Veja o mundo como está, as coisas não mudam, as coisas não melhoram. Eu não sei de onde que dizem que nós estamos saindo do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, para o mundo feliz. Eu acho que isso aí não tem nada. Nós ficamos nessa fala. E é muito interessante, e eu volto também a dizer que tem coisas que é importante nós valorizarmos, que se dá pela Igreja Católica, que é a hora do Ângelus, né? Como é importante, gente, a hora do Ângelus. Nós, às vezes, somos meio preconceituosos com relação às outras religiões, mas todas elas trazem algo muito bom para nós. A hora do Ângelus é a hora onde as pessoas param para se reunir em pensamento, rogar a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, as benesses, o auxílio, né? E a energia do planeta muda. Não são todas as religiões, mas todas as religiões oram, né? Se reúnem em determinado momento. Por que isso é importante? Porque a psicosfera do planeta, ou seja, a somatória de todos os pensamentos e sentimentos que envolvem o nosso planeta, estão extremamente densas. Eu falei que a somatória porque cada um de nós lança no mundo espiritual, né, os seus conteúdos. Se eu sou uma pessoa desalentada, desanimada e assim por diante, eu estou contribuindo para quê? Para que isso que nós estamos vendo, né, desencadeando conflitos em todos os lugares, parem de acontecer. O livro dos Espíritos vai nos falar, e a Gênesis diz, todos os males que nós vivemos na Terra é planejado no mundo espiritual. Por quem? Por espíritos inferiores. E nós, encarnados, quando entramos nessa faixa, né, mais densa, nós colaboramos, contribuímos, participamos para que tudo isso que está acontecendo aconteça. Por isso a importância do nosso tema de hoje, atitudes renovadas. É de Joana de Ângeles, todo de trabalho realizado, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O texto que foi lido, perfeito, né? Perfeito. O que é renovar? Tornar novo, certo? Todos nós aqui queremos ser felizes, certo? Se tiver alguém que queira ser infeliz, eu vou dizer, vou fazer um grupo de desobsessão e fazer como dizia ali, tome evangelho, tome evangelho, tome evangelho. Todos nós queremos a felicidade, sem dúvida nenhuma. Agora, se eu estou num caminho e lá tem um abismo, eu faço o caminho, caio no abismo. Opa, tento de novo, faço o mesmo caminho, vou cair no abismo. O que eu estou dizendo? Nós queremos a felicidade,
mas estamos sempre fazendo o mesmo caminho. E se nós estamos sempre fazendo o mesmo caminho, sempre vamos cair no abismo. Vamos voltar, vamos começar, vamos voltar, e aí nós vamos. Significa dizer que renovar é mudar caminho, mudar comportamento, mudar a forma que nós vemos. Não somos mestres, somos aprendizes. E como aprendizes, nós temos que começar a fazer escolhas a partir do nosso comportamento que gera em nós um desconforto ou um mal, ou gera na sociedade um desconforto ou um mal. Não há como alcançar a felicidade sem renovação. Nós renovamos a casa, trocamos os móveis, pintamos as paredes, renovamos o jardim. Nós vamos fazendo isso tudo lá fora, né? É sempre lá fora. E aqui dentro, como é que nós estamos? Porque muitas vezes nós renovamos tudo lá fora, mas aqui dentro nós estamos viciados num determinado comportamento que gera sofrimento. Por que há conflitos? Porque nós temos dificuldade de mudar, de renovar, de experimentar. Tinha uma coisa que falava, né? Tente, invente e faça diferente. E é verdadeiro. Porque sempre nós vamos analisar a doença não sobre o que está lá fora, mas a doença é consequência do que está aqui dentro. Se estamos doentes é porque aqui dentro nós não nos renovamos. E é isso que Emmanuel vem nos dizer, que todos nós somos doentes pedindo alta, não é? Todos nós somos doentes pedindo alta. Ah, eu quero ir para o nosso lar. Não, não é nosso lar, porque nosso lar é temporário. A hora que a gente pedir para ir em um lugar melhor, vamos pedir para ir para Júpiter. Mas para ir para Júpiter nós temos que ter o quê? Condições. Que condições são essas? Temos que estar vibrando em faixas superiores. E é isso que é evolução. Se nós queremos felicidade, nós temos que promover mudanças, renovação, para que a nossa vibração mude. E aí nós possamos ter uma atmosfera favorável, porque isso faz parte da transição planetária. Transição planetária não é chegar um momento, vai virar a chave e o planeta, pensando na sua geografia, muda e agora o mundo é perfeito. Não. A transição planetária depende de cada um de nós. Se eu não consigo mudar crenças, valores, princípios construídos ao longo da marcha, nós continuaremos num mundo de prova e expiação, onde a dor se faz. Veja que momento que nós estamos vivendo, onde esses conflitos estão nos convocando à mudança. E é verdade. Muitas das vezes nós dizemos, nossa, esse mundo está perdido, esses adolescentes aí que estão roubando, estão fazendo, tinha que ter pena de morte. Pronto. Nós já lançamos na atmosfera um pensamento e um sentimento contrário àquilo que nós estamos buscando. Porque nós esperamos que Deus nos dê felicidade. Não, somos nós os construtores. Então vamos ver o que a Joana de Ângeles vai nos dizer. O ser humano é o único animal que pensa e nem sempre reflexiona antes de agir corretamente. Vitimado pelos atavismos defluentes das atitudes enfermiças que procedem das multifárias reencarnações, especialmente quando no trânsito das experiências primárias. Olha que interessante, né? O único animal que pensa e nem sempre reflexiona antes de agir. Por quê? Porque nós não percebemos que nós pensamos. Você repara que nós estamos ligados no automático? A gente só vai. Ninguém para e... Peraí, o que eu estou pensando? O que é isso? O que é pensar dessa maneira? Por que eu penso dessa maneira? Então a gente não pensa o pensamento. Porque o processo de autoconhecimento precisa disso. O processo de autoconhecimento ele não acontece por obra de um estalo de dedo. Não, eu preciso olhar para dentro de mim. E olhar para dentro de mim significa o quê? Pensar o meu pensamento e o meu sentimento. Porque o meu sentimento é a consequência do meu pensamento. Então, pensar o pensamento é justamente o que nós necessitamos fazer. Nós escutamos tudo lá fora, mas não escutamos a nossa voz, a voz interior. Por que eu estou pensando dessa maneira? Levanto de manhã, ai que dia, Senhor, mais um pouco. Por que eu estou pensando dessa maneira?
Então, refletir é, poxa, a minha vida é maravilhosa. Levantamos, abrimos os olhos, estamos em movimento, abrimos a janela, abrimos o sol, ou a chuva, não importa. Temos a nosso companheiro, a nossa companheira, nossos filhos. Olha que bênção que é. Por que eu fico pensando? Cara, mais um dia. Saio para trabalhar, ai, não acredito. Mais um dia lá naquela empresa, com aquele chefe difícil, com aquela... Opa, por que eu estou pensando assim? Perceberam a importância de nós pensarmos no pensamento? Não há renovação sem mudança no pensamento. E aí nós vamos buscar no livro dos Espíritos que diz: o pensamento é criador. Pensei e criei. Ah, mas a minha vida é tão pesada, tão difícil, está pesada, porque você está pensando e produzindo em você pedras. São pedras que impedem, né? Por isso aquela coisa, olha, pensa, mas olha lá, não entendo, não olho para esse pensamento. E o importante é que ele vai dizer atavismos influentes das atitudes enfermiças, por quê? Nós somos o resultado de todas as experiências vividas desde que saímos da mão do nosso Pai. Essa não é a única e nem a última existência. Nós estamos vindo com a nossa malinha, com a nossa bagagem. Cada experiência nós vamos tendo ali um aprendizado, seja lá em que sentido for, mas tudo para nós é o aprendizado. Eu sou hoje, essa personalidade que aqui está, é o resultado de tudo que vivi. Por isso ele fala atavismo, de todas as experiências vividas. Deus nos criou simples e sem conhecimento, com igual tendência tanto para o bem quanto para o mal. Fizemos a nossa trajetória até comer nos reinos inferiores da natureza, até começarmos lá na condição humana, como nos percebemos hoje, de forma primitiva. Vamos lembrar lá o Homem da Caverna, nós passamos por lá, gente. Nós passamos por lá. Eu acho maravilhoso o filme A Guerra do Fogo, que retrata bem nós. Não tem diálogo. Quem não gosta de filme mudo não assista. Mas é perfeito. E aí lá vamos nós, nessa trajetória, a partir do momento que começamos a dar os primeiros passos na condição humana, cada encarnação é um aprendizado. E os atavismos é tudo aquilo que foi aprendido. Hoje, nessa encarnação, nós aprendemos muita coisa. Coisas boas e também aprendemos coisas que não são tão boas assim. Então ela vai falar disso, Nós pensamos, nem sempre reflexionamos. Então a reencarnação é o esquecimento do passado, porque é uma questão. As pessoas dizem, mas como eu posso mudar? Eu nem lembro do passado, o que foi que eu fiz. Vamos ver, reencarnação é o esquecimento do passado. A reencarnação é tesouro de elevado significado e grandioso valor. Deus nos criou simples sem conhecimento, com igual tendência tanto para o bem quanto para o mal, como objetivo de ser feliz. Então nós temos um objetivo. Quando nós vamos ver o objetivo traçado, os Espíritos vão nos dizer que essas duas asas da perfeição são duas: inteligência e moral, sabedoria e amor. Será que em uma única existência eu consigo tudo isso? Não, Basta olhar para si. Quantas vezes eu desejei que o outro se lascasse, não é verdade? Não é verdade? Ou só eu que penso essas coisas? Agora fiquei preocupado. Tá vendo só? Se entregou agora. Se entreguei. Por isso que está uma multidão de testemunhas, Mas não é verdade? Esses tempos aí aconteceu uma determinada coisa assim, mas eu fiquei com uma raiva, eu queria matar a pessoa. Olha lá o pensamento. Da onde veio isso? Mas a gente tinha uma exposição, estudo. Como que a gente não pensa? São os atavismos. São as nossas experiências do passado. Lembre que nós passamos nos diversos reinos. O que acontece no reino animal? Luta, fuga ou paralisação. Somos movidos pelo instinto de conservação. Está em nós ainda. Quando nos sentimos ameaçados, nós vamos ou lutar, ou fugir, ou paralisar. Então, as nossas reações, elas fazem parte da nossa animalidade. E aí entra a ideia de renovar, mudar, transformar, sublimar. Então, a reencarnação para nós é uma bênção. Porque no processo evolutivo nós vamos como que lapidando a nossa alma, tirando aquilo que faz parte da nossa animalidade, e vamos transformando isso em virtudes e qualidades. Vamos domando as nossas tendências.
Por isso não devemos nos envergonhar, porque encontramos em nós imperfeições, que esse é o processo. É olhar para si, pensar o pensamento. Ah, eu estou pensando que estou com muita raiva. Nossa, ainda bem que ele não passou perto de mim, porque nessa hora talvez eu tivesse alguma coisa errada. E fazemos. Eu gosto dessa frase, nunca diga nunca. Nós achamos que já temos conhecimento. Nunca, não. Posso saber e saber muito, mas a grande diferença vai se dar na vivência. Às vezes tudo aquilo que eu sei, na realidade, eu não sei. Porque na hora de experimentar, eu volto lá para aquela antiga Dilma, raivosa, brava, que vai lá, que destrói, que isso, que aquilo. E nós vemos isso no trânsito, né? Tudo bonitinho, alegrinho, dirigindo. E daqui a pouco um te dá uma fechada. Lá vamos nós. E as tragédias se dão. Por quê? Porque nós entramos no modo animal. Que é no modo animal. Né? Que é as reações instintivas que nos levam a sustentação e manutenção da nossa vida, ou seja, instinto de conservação. Então, reencarnação é um tesouro. Deus concede o parcial ouvido, ou seja, esquecimento do passado, por compreender que as lembranças boas ou más não se restringem apenas aos indivíduos, mas ao grupo no qual se movimentou, facultando-lhe então, caso recordasse, tomar conhecimento das ocorrências que foram praticadas pelos demais na esfera fraternal. Está falando do contexto familiar. Né? Contexto familiar. Vocês imaginem se Deus, na sua infinita bondade, não nos proporcionasse o esquecimento do passado a cada encarnação. Imagine. Nós nascemos no meio, onde nós temos o esposo, a esposa, os filhos, os parentes, os agregados, está tudo lá. Está tudo lá. Eu vou pegar um exemplo meu. Eu tenho 3 filhos. Uma mais velha, né? A mais velha, mas, rapaz do céu, era uma coisa de louco. A dificuldade de relacionamento. Dificuldade. Mas a gente sempre leva na conta do hoje, né? Ah, um adolescente difícil, é mal educado, não sei o que. Não, tem toda uma questão mesmo, social, dentro da família, da educação. Mas, eu gosto também disso. Os olhos são o espelho da alma. Uma vez numa querela lá dentro da casa lá, que ela estava brava, eu estava enraivecida, olha lá, né? Enraivecida. E aquela coisa, desculpa, daqui a pouco que eu olhei, porque os olhos são o espelho da alma. Naquele momento eu li nos olhos dela, eu não confio em você. E não era daqui agora, era lá de trás. Então nós nos reunimos dentro do sistema familiar com aqueles espíritos que são amigos e nem tão amigos, a quem nós prejudicamos, né? Imagine se eu tenho essa memória de que eu tirei a vida dela, ou ela tirou a minha vida. Nós iríamos seguir em frente e nos perdoar? Não. Não, a gente não tem uma fala diante de alguma situação que a gente, passou tanto tempo, mas quando eu lembro parece que volta tudo em mim. Não é isso que acontece? Às vezes um pai que brigou, que fez alguma coisa, uma mãe, um parente, um tio, quando aquilo vem... E é justamente a providência divina agindo em nosso benefício, nos dando o esquecimento do passado. Mas as tendências estão aqui. Então a gente vê aquelas criancinhas bonitinhas, quando nasce, com aquele comportamento, um põe a plantinha, pega o bichinho e joga na grama, vem outro e pisa em cima. Mas não é? Não é? Eu tenho meu neto, né? Enquanto a neta daquela, fora... Ai, bichinho, vou pôr na grama. Meu neto viu um bicho, uma aranha, pediu, criatura de Deus, por que você pisa desse jeito no bicho? Mas da onde é? É a tendência do espírito. E por que está conosco? Para ser educado. Então falamos da reencarnação, da importância do esquecimento. Vamos em frente. Olha a importância de pensar o pensamento e bem-estar. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Ai, meu pai amado, por isso que é difícil de olhar. Que daí quando começa a olhar meu pensamento, digo, estou lá embaixo. Para quem já estudou o livro dos Espíritos, aconselho que estudem, escala espírita. Tem lá uma escala espírita. Quando a gente vai ver a escala espírita, a gente fica se procurando. Menina, não procurem muito. Não procurem muito, porque aparece na escala espíritos puros. Eu achava que eu estava lá. Aí fui descendo o degrau da escala. Fui descendo o degrau da escala. Somos nós. Então veja,
O nosso pensamento, bom, regular, mal, infeliz e tal, fala muito. E é por aqui que nós temos que começar o autoconhecimento. O autoconhecimento não é no ato em si, mas é onde ele é projetado. A ação é... nem vi, quando eu vi já tinha feito. Não. O pensamento sempre vem. O problema é que a relação tempo entre ler o pensamento e agir, como nós somos movidos pelo instinto, parece que a coisa fica embolada. Mas nós podemos, será que devo fazer isso? Será que não devo? Esse sentimento é bom, não é? Então, por ali nós vamos ver em que grau evolutivo nós estamos e o que nós precisamos mudar. Olha que interessante, depois um desenho ali. Cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Quem já não viu isso, né? O demoninho, chifrinho, rabinho, com memória, sou eu que não estou enxergando bem, e aqui somos nós. Não tem aquele conflito interno entre fazer ou não fazer. E é aí que Paulo fala que nós devemos travar o bom combate. Combater o quê? O vizinho, o amigo, não. O bom combate é aqui dentro. Pelos atavismos, as experiências vividas, nós temos uma resposta automática. Né? Automatismo, uma resposta automática. E como nós vivemos em função de sustentação e manutenção do instinto de conservação, nós sempre vamos para a luta. E vamos reagir sempre buscando a nossa satisfação e o nosso prazer. Porque às vezes as pessoas dizem aqui, mas é o meu obsessor. O obsessor não tem nada com isso. Não jogue responsabilidade para o obsessor, porque não é. Existe aquela fala, onde passa o boi, abriu a porteira, onde passa o boi, passa a boiada. Você deu espaço, os nossos amigos que estão vibrando na mesma sintonia, falei amigos que vibramos na mesma sintonia, se aproximam de nós. Mas eles não colocam em nós aquilo que já nos pertence, as minhas tendências, os meus vícios. Por outro lado, também tem o pensamento bom. Porque nós temos virtudes também. Temos imperfeições, mas temos muito. Se nós chegamos até aqui com essa disposição de aprender, nós já adquirimos muitas virtudes. Virtudes que, na realidade, é consequência da transformação de uma imperfeição. Porque a virtude não nasce. Como nós vimos, nós estamos sempre vivendo várias experiências, aprendendo e desenvolvendo. É aquela história. Lá atrás, enfim, eu tenho um bolo muito bonito, corto as fatias, corto uma maior, a gente fica com a menor ou com a maior? Eu fico com a maior. Eu já olho aquela maior e digo, né? Mas isso faz parte, está tudo certo. Até que chega uma hora e começo já a pensar, poxa, mas por que eu faço isso o tempo todo? Então, quando nós pensamos nesses dois lados, o bem e o mal, é uma questão de uma escolha. Eu escolho, tá? Aí nós vemos um texto aqui quando fala de Jesus, nosso modelo e guia. Se nós queremos saber o que devemos fazer, porque ainda não compreendemos ou aprendemos de maneira errada, eu vou buscar em Jesus. Devemos fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Eu já vou pegar essa fatia maior do bolo e aí entra a questão da ética. Quem é a pessoa aqui que vai receber essa fatia? Nós já vamos escolher, né? Quem? A criança, ou o idoso, ou uma pessoa doente, aquele que precisa mais, vai receber aquela. E nós vamos ficar no nosso lugar, né? De esperar que todos comam ou se distribuem e nós fiquemos na nossa casa. Isso já é uma mudança de comportamento que vai ser feita, acontece a partir do pensamento. Por que eu sempre faço isso e quero ficar com a maior parte? Isso é para tudo na nossa vida. A ideia do melhor para mim e o pior para o outro. Não. Veja a cena de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Quando um lá protesta, eu acho que foi Pedro que fala, mas como lavar? Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, porque ele estava nos ensinando. Nós temos que ter essa concepção de humildade de servir. Mas não é servir daquela maneira, né, que nós vemos assim. Não, é servir porque compreendemos o nosso papel e o nosso lugar. Então, nosso pensamento, nós vamos ter pensamentos bons, vamos ter pensamentos ruins. Como vemos o mundo? Por que esse óculos? Tem gente que vê o mundo pela lente escura.
Vocês já colocaram óculos escuro? É bom? Não é? Estranho? Desconfortável? Né? A pessoa depressiva, ela vê a vida assim. Tudo é ruim. Por que eu usei isso aqui? Isso aqui justamente porque eu trabalho, quando se trata da questão da depressão, com isso. Uma pessoa em depressão, e não necessariamente só porque tem a depressão, mas todos nós que entramos nesse desgosto da vida, dessa insatisfação, tudo está ruim, só reclama, nada está bom, vê a vida com uma lente escura. Quando a gente coloca uma lente escura, um óculos escuro, assim, eu tenho um consultório lá que passa uma luzinha. É ruim, a gente fica muito mal, chega até a enjoar o estômago da gente. Interessante, né? A ação de um óculos no nosso corpo e na nossa alma. Então, aquela pessoa que você chega assim para ela e diz bom dia para você, porque para mim hoje tá uma porcaria. Mas não é? Não tem gente que já vai fazer as coisas, já vai com a cara fechada assim. Daí a pessoa olha e diz, nossa, não vou nem chegar perto. Não vou nem chegar perto. E é perigoso chegar perto. Essa hora tem que deixar a pessoa quietinha ali. Por quê? Porque ela é dominada pelos pensamentos negativos. Só vê sombra em tudo. Nada tá bom. O sol queima demais, a chuva molha demais, as plantas incomodam porque eu tenho que carpir, tudo é ruim, tudo é ruim. Não vê prazer. É a ideia do lavar louça, passei por isso. Ai, todo dia mesmo louça, ai, não aguento, é louça de manhã, louça de tarde, louça, um dia vai lavando louça, maldizendo a louça. Aí o meu amigo espiritual, que é daquele que pega na orelha assim, ele pega nas duas e puxa e diz, Dilma, diz assim pra mim, por que você está reclamando? Ah, porque é louça, a mesma panela, mesmo prato, mesmo isso, mesmo, não é? A mesma roupa, mesmo isso, mesmo aquilo. Ele disse, se você está lavando a louça, é porque você tinha comida para poder cozinhar. Se você está cozinhando, é porque você tem um emprego, tem um trabalho que tem que dar uma renda. Se você está lavando uma louça, você está participando, colaborando com a evolução e o crescimento da tua família. Eu falei, tem que parar. Mas aí você diz, mas você mudou de repente? Não, eu ia lavar a louça e pensava. Mas eu digo, não, você está certo. Que maravilha. Nossa, que bacana essa panela. Olha como está limpinha, olha como está brilhosa. Esse prato. Ah, vamos enxugar com carinho, conversando com o prato. Eu digo que a gente tem que conversar. As pessoas dizem, mas isso é coisa de maluco. Sim, vamos ser um pouco maluco. Vamos ser um pouco maluco. Vamos conversar. Vamos perguntar para o espelho, por que você está de mau humor? É a técnica do espelho. Às vezes eu estou brava, enraivecida, vou lá, pego o espelho e fico olhando aquela imagem refletida, veja que interessante. Nós olhamos para a imagem refletida e parece que não somos nós, né? Porque nós não temos ainda esse autoconhecimento. Jesus brilha a nossa luz. Então eu uso o espelho, ele chegou lá, mas por que você está de mau humor? Por que você está reclamando? E eu tenho essa conversa comigo mesmo. Eu digo, não tem razão que você está conversando. Quer dizer, se alguém vê, manda internar. Pois é. Mas são coisas que saem do padrão e nos ajudam. Porque o mesmo padrão de olhar para o espelho e só ver o que está aqui fora, a casca, não nos ajuda. Não colabora. Mas vamos para o lado bom. Como é que é ver a vida com uma lente clara? Eu tenho um óculos cor-de-rosa. Aí eu coloco na eu boto o escuro primeiro, depois eu digo, agora usa o cor-de-rosa. Como é que é ver a vida colorida? Com pensamento otimista. Ah, mas a pessoa não pode ser alegre o tempo todo. Não vamos ser alegres o tempo todo porque tem alguma coisa errada também. Né? Nem tanto ao sul, nem tanto ao norte. Mas olhar a vida a partir de uma lente colorida é a lente da fé, da esperança, da compreensão. Sei por que existem problemas nesse mundo. É por causa dos outros? Opa, o pensamento está errado. Não, é por minha causa. Eu preciso mudar o padrão no meu pensamento. Aí alguém esses dias falou assim, viu, você faz... Foi o Júlio, vou contar essa. O Júlio chegou lá e mim, eu estou preocupado com você. Eu falei, por quê? Nossa, você está tão alegre, tão feliz. Será que você vai desencarnar? Não, ele falou para mim. Daí eu falei assim, barbaridade. Eu tinha pensado um tempo atrás. Falei, será que eu vou dizer? Bom, se for para desencarnar agora, que eu vá, né? Mas não é? Porque nós vamos ver. Vamos ver aqui. Então, lente é clara para todo mundo. Pensamento e colheita. Olha, cada comportamento mental possui o seu correspondente emocional. Pensamento, sentimento, as emoções. E culmina em somatização específica. Olha a doença onde é que está.
aquela dor de estômago, a garganta que vive inflamada, a dor no corpo, parece que estou toda fibromialgia, né? Fibromialgia. São tudo reflexo do meu espírito. De como eu estou pensando, de como eu estou sentindo. O corpo envelhece, adoecemos. Mas nós podemos envelhecer com qualidade. Se o meu pensamento é um pensamento de evitação o tempo todo, o meu estômago tem que estar trabalhando um monte para engolir, para dar um jeito dessas energias todas. Eu tenho uma vontade de falar e de xingar, não falo. Ah, já é um progresso, mas aquilo tudo tá. Eu tenho que sublimar esse pensamento, esse sentimento, para que isso não fique ali parado no meu corpo. E aí nós vamos lembrar um fluido denso, pesado, gerado por nós, e que vai alterar o funcionamento das células. Aí nós vamos entender quando aparece um câncer, aparece isso aqui, porque nós não estamos bem aqui. Pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação da vida. Queremos saúde? Vamos ver como é que é o nosso pensamento. Existe pesquisa sobre a prece. É a influência da prece na cura das doenças. O indivíduo, quando faz a prece, ele muda o padrão de pensamento, o padrão de vibração. O organismo, as nossas células são inteligentes. Elas sabem. Então, se ela está recebendo uma energia boa, que vamos buscar do alto, ela vai funcionar de maneira diferente. Se ao contrário, eu maldigo aquilo que estou vivendo, eu reforço o impacto tóxico nas minhas células. E aí vem a doença. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Pensei e criei. Está lá no livro dos Espíritos. O pensamento é criador. Eu pensei e criei. Ah, mas pensar não dá nada, né? Jovens dizem, não dá nada. Dá sim. Se nós somos o que pensamos. Tudo em nós, a construção, é resultado de um pensamento. Então o pensamento, mas que vontade de matar aquela pessoa. Vocês imaginam? Não, matei, matou. Porque a hora que eu pensei, eu atraí do fluido cósmico universal os elementos, estruturei pelo meu pensamento e pela minha vontade, até idealizei como seria, vou pegar a faca, vou pegar o revólver, no mundo espiritual, ou seja, no meu mundo interno, criei esse objeto e a minha vontade direcionou para o outro. O outro vai receber um impacto energético, fluídico, na forma de uma adaga, ou de uma bala, ou de um tiro. E às vezes nós recebemos aquele impacto e dizemos, estou com uma angústia. Me senti tão mal, de repente me senti tão mal, não sei porquê. Mas por que Deus permite? Não é Deus, somos nós. Antes de depositar a oferenda no altar do Senhor, vai até o outro lá e vê. Se não tem algo contra ti, se tiver, vai até ele e reconcilia. Toda mágoa, ressentimento, as emoções guardadas somatizam no corpo e constroem elementos de destruição no outro. Fazer errado, desejar também, Jesus fala. Eu desejei, eu estou criando. Estou lançando sobre o outro. Então, quem sou eu? Nós somos uma estrutura psíquica. Não somos somente esse corpo. Nós temos um inconsciente. O inconsciente é o resultado de tudo que nós vivemos. Aí eu pus ali, eu quero agora, porque que nem a criança tem moda. Eu quero, porque lá atrás eu comia, eu fazia. É o inconsciente. Né? Então, são os atavismos, as experiências vividas. Aqui nós temos o superego, é a lei. A lei diz que você não pode. Onde estão escritas as leis divinas? Na consciência. Que leis são essas? Não precisamos ir muito longe. Desde que nós estamos marchando, chegamos lá, vamos pegar a primeira revelação, Moisés. Não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo. E aí vai, né? A lista é cumprida e tudo assim, não. Ao longo da nossa marcha já vivenciamos diversas religiões, crenças, aprendemos coisas. Depois vem Jesus. Vem Jesus e diz assim, opa! Gente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo tudo aquilo que gostarias que a ti fosse feito. Que bem forte, né? Que bem forte. E olha que interessante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A ordem está estranha, não tá? Vamos mudar?
amar a si mesmo, para daí amar o próximo, para daí amar a Deus. Aquele que diz amar a Deus, mas ofende o seu próximo mente. Porque não há como amar a Deus prejudicando o outro. E quem é os seres mais próximos de mim, para que eu possa fazer esse processo de mudança e transformação? Primeiro sou eu. Eu tenho que aplicar as virtudes em mim. Ter paciência comigo, auto-perdão, que a gente erra e diz, eu sou terrível. Não, auto por isso que eu sou feliz. Aprendi que o auto-perdão é um caminho maravilhoso. Não mais ficar lamentando com óculos escuros, mas com uma lente clara. Não, eu sou uma filha amada do nosso Pai. Deus nos dá a possibilidade da reencarnação. Por que eu estou reclamando da vida? Vou aproveitar essa existência e vamos fazer diferente. Tentar, até... Quem é que de primeira vez fez um bolo e o bolo ficou bom? Ninguém. Né? Nosso bolo ou embatuma, ou queima, ou passa o ponto, fica no meio, alguma coisa acontece. Mas daí você vai lá, tenta de novo. E tenta de novo. Daqui a pouco vai estar um bolo perfeito. E daí você aprimora colocando coisas suas. Vamos mudar um pouco essa receita. Aí já fica metido, né? Vamos mudar um pouquinho a receita, já bota uma coisa diferente. Então, quando nós vemos a lei, é tudo aquilo que está sendo dito ao longo do tempo, pelas revelações ou pelos Espíritos que vêm nos revelar, e isso vai sendo escrito em nós. E a própria natureza do nós. Se eu jogar uma pedra para cima, ela vai cair na minha cabeça. A natureza também tem as leis que estão ali. Então, veja só, por um lado, o inconsciente que quer, tudo agora, a lei da vantagem, tudo para mim, tudo por mim. Vem a lei dizendo, você não pode. Aí ficam as duas coisas, olha o conflito que Paulo fala, o bom combate. Tem um bichinho chamado ego, o eu. Esse euzinho aqui que pensa, que sabe, que, enfim, né? Nós temos, como dizer, a parte consciente nossa. Fica na dúvida, mas se eu não fizer, mas se eu fizer... Ficamos ali, ó. Aí o ego vai encontrar uma alternativa. Ele vai fazer uma escolha. Entre fazer o que bem deseja, a vida, você vai no chão, eu quero. Ou lei. Não pode. Então o ego decide. Então o ego, tem que buscar conhecimento. Qual é a melhor escolha agora? Eu tenho um lado que diz faça, o outro diz não faça. Que é aquela história dos anjinhos ali, né? Anjinho bom e anjinho bom. Peraí. Aonde que eu... mas todo mundo faz e não acontece nada? Mas se todo mundo faz, também vou fazer? Então tá, pegar o troco a mais na caixa, tá tudo certo, porque não tem problema, eu vou embora, porque o mercado tem muito dinheiro. São as atitudes que nós tomamos. Que é esse conflito aqui. Nós sabemos que não devemos, mas... E o ego tem que decidir. O ego precisa do conhecimento para bem decidir, para bem escolher. E aí vem Jesus e diz, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Não liberta desse conflito. Para que nós possamos fazer uma escolha melhor, o conhecimento é fundamental. Porque aí eu coloco o conhecimento diante daquilo. Bom, isso não é saudável. Eu vou devolver o dinheiro a mais que recebi para a caixa. Olha, a senhora me deu troco a mais. Olha o aprendizado. O ego escolheu bem, aprendizado feito. O id fica frustrado? Fica. Mas você poderia ter ficado, né? Todo mundo fica. É o nosso aprendizado. Tá aqui. Por que nós não queremos ser felizes? Renovação? Mudar atitude? Mudar comportamento? Muitos transtornos psicológicos procedem dos costumes mentais inferiores, que levam às fugas emocionais, ao vazio existencial, a distúrbios complexos e difícil liberação. Veja lá, eu quero agora? Inconsciente? Não, eu quero agora, eu quero ser feliz agora. Eu quero a melhor casa, eu quero o melhor carro, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero um amor na minha vida. Entrega um amor de Deus, eu porque lembrei disso. A gente vai lá, paga para ter um amor na vida? Não, mas não é isso. Nós achamos que temos que ter tudo de qualquer jeito e não paramos para pensar que tudo na nossa vida é consequência das nossas ações. O amor é uma necessidade humana, mas eu tenho que construir primeiro o amor em mim. Como é que eu posso exigir do outro uma coisa que eu não possuo? E o amor a si mesmo é isso, é reconhecer que somos espíritos imortais e que a bondade divina me dotou de todas as potencialidades que eu posso fazer, que eu posso alcançar essa felicidade, e a minha vibração, a minha irradiação vai trazer o amor para a tua vida. O dinheiro de volta. Ou dinheiro de volta. Não, dinheiro de volta não. Depois que veio, aí que ele encontra.
Brincadeira. Ai, não pode falar essa bobagem, né? Cada qual desperta... isso aqui é importante, gente. Cada qual desperta no além-túmulo com as reflexões que lhes ornaram a marcha, com as ideias que mantiveram durante a existência. A pessoa está mal, diz, ai, não vejo a hora que Deus me leve de uma vez. Não deveria pedir. Porque se aqui está ruim, você passar para o lado de lá do jeito que você está, vai ficar pior. Que nós levamos para o lado de lá, a partir do processo da desencarnação, da morte do corpo físico, exatamente isso. Esses dias eu conversando com uma pessoa amarga, azeda, sabe aquela pessoa que vive só olhando para o passado? Ah, porque a minha vida foi um inferno, porque a minha... Olha a lei de escura. A minha vida, porque isso, porque aquilo é um rosário de lamentação. Aí eu falei, ó, você já parou para pensar, e tem conhecimento espírita, você já parou para pensar que assim, a morte não é nenhum fenômeno extraordinário, é um virar de chave. Nunca vi nenhum espírito dizendo, ai, doeu desencarnar, nada. Mas cada um desperta no mundo espiritual com aquilo que carrega, na sua bagagem. Se eu sou azeda, amarga, desalentada, e assim vai, né? E chego no mundo espiritual desse jeito, para onde nós vamos? Para onde? Um grau de quem? Dos desalentados. Claro. Porque tem lugar certo. Tá? Se eu sou uma desalentada, não pense que nós vamos para um umbral diferente, não. Cada setor umbralino guarda relação com as afinidades dos espíritos. Então eu vou estar no meio de um monte de gente assim, ai meu Deus, como essa vida é difícil. Não, mas a minha vida é pior do que a tua. Não, a tua é... Nós vamos ficar se debatendo no umbral lá para saber quem é que tem a maior desgraça do mundo. E isso pode perdurar por muito tempo, sem falar que isso tem um reflexo no nosso perispírito. Vamos rezar o perispírito. Daí na próxima encarnação, reencarno num corpo que já tem dificuldades, né, dos hormônios lá, da adrenalina e assim por diante, aquela pessoa que vai passar a vida toda sob efeito de medicação para poder equilibrar, né, todo o seu organismo, porque nós estávamos o tempo todo ali dizendo, ai, que vida ruim. Então, se nós queremos ir, e todos nós vamos, não sei se avisaram vocês, mas todos nós vamos desencarnar, né? Daqui a pouco é que nem o Júlio me orientou lá. Estou tão alegre, tão feliz, mas que eu vá assim. Se eu chegar alegre lá, pode ser que eu vai perder menos. Pode até ser. Mas aí não vai dizer mais, você sai desse estado, né? Melhor diminuir. A verdade é fácil. Mas se nós queremos a felicidade, nós temos que pensar nisso. Como eu estou? Como está meu pensamento? Como estão meus sentimentos? Ah, Dilma, mas dá para ser assim com a vida tão difícil? Sim. Se a vida te der um limão, você tem escolha. Ou você chupa o limão e continua com a cara azeda, ou você pega o limão e faz uma limonada. Eu prefiro uma limonada. Tudo é experiência, tudo é aprendizado. Se nós estamos passando pelo que passamos, é porque nós temos que aprender. Será que nós aprenderíamos com facilidade uma vida plena? Plena. Temos tudo o que nós queremos. Qual o aprendizado que nós teremos? Nós estaríamos insuportáveis pelo orgulho. Já começa por aí, né? Não vamos atender parente nenhum mais. Porque a gente já vai dizer, parente veio para pedir dinheiro emprestado. Já botamos um paredão lá, botamos tudo no... Compra um jatinho, já para não ter que circular, porque daí eu só quero descer nos lugares que forem dele. Não aprenderíamos nada. Então a dificuldade é para nós uma oportunidade. Não é punição, não é castigo. Mas como nos diz lá o Evangelho, causa das aflições. Se hoje tens aflições, elas podem ser do passado, dos erros do passado, que nós estamos tendo a oportunidade agora de modificar, ou do presente. E um dos motivos pelos quais nós temos grande dificuldade é pelos nossos pensamentos e sentimentos, pelas nossas emoções em descontrole. Por isso nós vemos tantos casais, famílias brigando. Em face dessas reflexões, sempre estarás em companhias físicas e desencarnadas, cujo teor mental se encontra em perfeita afinidade com o teu. Você está pensando duas pessoas deprimidas junto? O Chico Xavier disse que estava um dia naquele dia que ele não estava legal. Olha, até o Chico ficava mal, né? Imagina. Ele não estava bem. E ele estava doidinho para arrumar alguém que ele pudesse... Tem aquela hora que a gente quer, né? Soltar o verbo, né? E ele saiu para a rua, já veio um senhor lá e disse, ah, é esse. Estou chateado, já é para esse que eu vou falar.
Quando ele chegou, que falou, tudo bem, meu amigo? O homem, mas Chico, você não queira nem saber a minha vida. Nossa Senhora. E o homem começou a desfolhar, né? Um rosário, uma lamentação. E o Chico, acho que ele pensou, não vai ser com isso. Aí o cara terminou a fala dele lá, aí ele disse, e você, Chico? Não, eu tô ótimo. Eu tô ótimo. Olha que lição para nós, né? Que lição para nós. E é disso que fala. Sempre nós estaremos em companhia assim. Então eu escolho. Se eu quero viver lamentando, eu vou estar sempre com pessoas, né? E chama-se de hereditariedade, né? Aquela família toda daquele jeito. São escolhas. Eu escolho. Eu escolho. Ser feliz ou infeliz. Enfermidades dilaceradoras que surpreendem, animosidades que surgem na gleba da fraternidade, ou seja, da família, dificuldades econômicas não previstas, abandono ou solidão impostos, insucessos aparentes na carreira anelada constituem pauta evolutiva, que te está destinada para crescimento interior e o desenvolvimento mental ante as injunções afetivas. Vivemos num mundo de prova e expiação. As provas existem para o nosso aprendizado. É como na escola. Vamos para a escola, tudo bonitinho, estudamos. Tem um dia que a professora diz, prova. Para que ela está dando uma prova? Me punir? Para me castigar? Não. Para que eu perceba o meu nível de conhecimento, que é para o nosso aprendizado. Então eu vou fazer uma prova. Opa, podia ter tirado 8, não, tirei 2. Eu tenho que estudar mais. Tenho que estudar mais. Por quê? Se nós estamos falando que a perfeição é 2 asas, sabedoria e amor, não tem como eu chegar lá sem um conhecimento. Não tem como. Porque todo conhecimento vai nos levar a um aprendizado moral, quer dizer, uma mudança de comportamento. E aí nós vamos lembrar novamente, Jesus, nosso modelo e guia. E ele disse que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Veja a maravilha de Jesus, eu acho que a lição maior ali está nisso. No alto da cruz, todo mundo gargalhando, batendo palma, curioso, admirado, se tivesse 2 ou 3 ali que tivessem mesmo realmente envolvido, preocupado com a situação, mas a maioria estava indo por diversão. E naquele momento ele ora e diz, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha, chegar no nível de um espírito desse, no alto da sua dor, do seu, né? Que para nós seria terrível. Nós já tínhamos abrido mão, abdicado. Não, meu negócio não é Jesus, meu negócio são os deuses, então vamos lá adorar. Nós já tínhamos. Ele não. Eles perdoam, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque Jesus trilhou o caminho que nós estamos trilhando, ele aprendeu. Não vem de graça para nós um pacotinho bonito, enfeitado. Existe trabalho, existe esforço, autorreflexão, pensar o pensamento, pensar o sentimento, ter coragem para mudar. Olha, gente, precisa ter coragem para mudar, não é fácil a mudança. Abrir mão do poder para nós é muito difícil. E quando eu falo poder, não é o poder lá fora, é o poder dentro da nossa própria casa. Os conflitos familiares se dão pela questão do poder. Abrir mão do poder, olhar para o outro como nós olharíamos para nós mesmos e fazer para o outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, não é uma tarefa fácil. Mas é necessário, porque esse é o caminho. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu trilhei esse caminho, eu conheço, eu sei. No mundo tereis aflições, ele dizia. Sim, mas as aflições vêm de Deus para nós? Não, nós criamos as aflições. Nós criamos as aflições. Basta olhar o nosso comportamento diário, porque nós temos que olhar para nós, não para o outro. Porque nós vivemos de julgar e criticar o outro. E quem é que faz a crítica e o julgamento a mim mesmo? Tem que ser eu? Como eu estou me comportando? Sempre que te ocorram situações embaraçosas que não provocaste, dificuldade e sofrimento inesperado, mantém-te sereno e procura solucionar a ocorrência de forma equilibrada. Olha só lá os dois, né? Deixa eu parar aqui e pensar. Antes de agir, nós temos que pensar e escolher o melhor caminho. Senão estaremos sempre reagindo, que é resultado do instinto. Mantém-te sereno e procura solucionar a ocorrência de forma equilibrada, porque as razões encontram-se no teu passado espiritual. Aquilo que não é do hoje é do ontem. Se é do ontem é porque a gente, como diz aquela coisa, né?
Eu atirei pedra na cruz. Então agora eu tenho que plantar flores, né? E a gente tem que plantar flores, às vezes, entre espinhos, porque temos que limpar o terreno. E fomos nós que plantamos o espinho. Velhas construções mentais defluentes dos vícios de conduta primitiva devem ceder lugar a experiências novas de edificação moral, objetivando realizações comprometidas com a ética, com os princípios de equilíbrio que devem vigir no íntimo da sociedade. Olha lá. Então, mudança, né? Autorreforma. Para que seja conseguido o tentame, faz-se necessária a elaboração de um código de bem proceder. Olha, código de bem fazer ao próximo tudo aquilo que gostaria que a ti fosse feito, resumindo tudo. É um código de bem proceder. Tão simples, não precisa de muito. É só ter isso em mente. Dentro do eixo ego-self. Eu e o ser espiritual que sou, criação divina, em perfeita sintonia. Faz-se imprescindível desenvolver a capacidade de amar. Essa aqui eu acho maravilhosa. O amor também é aprendido. O amor é aprendizado, desenvolvimento. À medida que nós desenvolvemos virtudes, nós vamos ganhando em amor. Porque o amor é a somatória das virtudes. Enquanto me falta uma virtude, ainda não tenho amor. Então eu não posso ser feliz. Paciência, tolerância, compreensão, perdão, auto-perdão, e ali vai, porque a lista é grande. Então, cada experiência reencarnatória é uma oportunidade para desenvolver virtude e significa que eu estou aprendendo o amor. Porque a definição de amor para nós é muito complexa. Nós não sabemos. Como saber? Nós temos que chegar lá onde Jesus chegou. Quando ele diz assim, eu sou um culpado. Quando ele olha e diz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando ele se abaixa e lava o pé dos apóstolos. Quando ele vai lá, não condena, não julga, não. Só diz para a mulher que estava sendo apedrejada, e o outro santo, vai e não tornes a pecar. Isso é amor. Ele se encontra incito no ser como decorrência da afeição divina. Nossa genética é divina. Não saímos da mão do nosso Pai. Deus nos criou. No entanto, não poucas vezes adormecido ou de não identificado, deve ser trabalhado mediante experiências de fraternidade, de respeito e de amizade. É a lição de casa. É a nossa lição de casa. Todos nós chegamos aqui e temos missão, tarefas a realizar. Nós não estamos a passeio. E para finalizar, pensamento de Emmanuel. Pensamento é vida. Olha, pensamento é vida. Vida é criação. Estamos criando todo mundo. Desejo é semente. Olha só. Meu desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o futuro que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Eu escolho o que eu vou semear naquele terreno. Se a semeadura não for boa, eu vou ter que limpar o terreno e recomeçar. Se a semeadura foi boa, ótimo, parabéns, sigamos em frente para o próximo aprendizado. Para que nós alcancemos, né, essa condição de perfeição que significa dizer o amor em nós. Hoje eu sou um com o Pai. É o que Jesus fez. Ficamos por aqui, fazer prece final. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por essa oportunidade bendita. E aqui estamos reunidos, Senhor, buscando aprender um pouco mais dessa doutrina, que tanto bem tem nos feito, que nos faz pensar, refletir, e buscar, Senhor, a força interior para transformar, modificar a nossa trajetória. Estamos gratos, Senhor, porque és conosco, a todo momento nos guiando, através dos teus mensageiros divinos, que com paciência nos auxiliam e nos momentos de dúvida, que nos sentimos enfraquecidos. Recebemos essa mão amiga que nos sustenta, nos convidando a seguir adiante e ajudando-nos, Senhor, a reconhecer esse caminho, o caminho do bem, onde o que se propõe é lançar sempre a boa semente. Mestre Jesus, que a tua luz se derrame sobre todos os nossos irmãos, principalmente nesse momento em que o planeta passa por tantas dores, tanto sofrimento, onde o desespero se faz, a discórdia, Senhor, levando a tragédias,
Mestre amigo, que possamos nos somar a todos esses espíritos bondosos que vibram e irradiam amor, para que tudo isso se desfaça e que fique a lição, Senhor, que só há um caminho, é o bem. Só há um caminho, Senhor, a caridade. E para isso precisamos seguir contigo para aprender e bem desenvolver esses sentimentos fraternos que somos convidados a todo momento. Mestre Jesus, ampara a todos, enxugando as lágrimas, consolando os corações, confortando, dando à luz àquele que caminha na escuridão. Mestre amigo, que a tua paz se faça, Senhor, em cada coração. E assim seja. Assim seja. Paz a todos, bom domingo. Fiquem aguardando o passe.